Pessoal, segundo ano A, tudo bem, tudo em paz. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, né? Mais uma semana a gente se encontrar aqui para fazer a nossa correção, o debate das atividades. Voltar a frisar, momento importante, principalmente em disciplinas que requer questão de cálculo, de explicações, né, de fórmulas. Uma das coisas mais propícias para que a gente possa melhorar o nosso aprendizado é realmente com a correção e explicação de atividades. Então, peço a todos que possam acompanhar, né, toda, toda a explicação das questões detalhadamente, voltar ao vídeo se preciso, se mesmo assim ficar dúvida, entre em contato comigo, né, procurem tirar as dúvidas, porque eu estou à disposição para auxiliar no que for necessário, viu? De modo que a gente possa ter o nosso aprendizado garantido, né? Esse é o nosso principal objetivo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre uma parte de finalização de análise combinatória, né? Que a gente viu permutação, viu também arranjo e vimos combinação, separadamente cada um, né? Para não confundir. Vimos permutação, depois só arranjo e agora e por último combinação. Nesse momento a gente traz uma junção das três para tentar nos orientar como é que eu detecto ao ler enunciado de um problema, de uma questão, como é que eu consigo detectar de qual tipo da análise combinatória que vai ser feita. Será que é uma permutação? Será que é um arranjo ou uma combinação? Né? Procurei e achei um vídeo bem curtinho, agora bem, na minha opinião, bem objetivo mesmo, um resumo muito bom, interessante, a respeito de dicas que são dadas para que a gente possa detectar se é uma permutação, se é um arranjo ou uma combinação, principalmente esses dois últimos, né, arranjo e combinação, que pode atrapalhar mais a nossa compreensão aí, tá bom? Então, vamos acompanhar tudo direitinho, mas nós sabemos que antes dessa correção nós temos o lembrete que a gente fala, né, da questão desafio que foi lançada na última aula, videoaula que a gente teve de correção. E aí, só lembrando que essa imagem aí recebe quem responde certo, a primeira pessoa da turma que responde certo, vence o desafio e recebe essa imagem aí, tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, não me decepciona, toda semana tem pessoas participando, né? Então, houve participação e automaticamente teve pessoas também que acertaram, né? E vamos lá. Mas como é só a primeira pessoa que acerta, a gente parabeniza todo mundo que participou, pede que continue participando, né? Essa questão de acertar ou não, porque além de ter entendido, tem que ter uma certa agilidade também, porque é só a primeira pessoa que vence o desafio, mas nem por isso quer dizer que a gente não ganhe, porque a gente ganha aprendizado, a gente melhora o nosso raciocínio lógico, né? A gente fica mais atento, participativo, interpreta melhor as situações. Isso é muito bom também, viu? Então, não deixe de participar, acompanhe a explicação, vamos relembrar o desafio qual foi e após a correção, no final da videoaula, a gente deixa também o desafio para essa semana, tá bom? Então, vamos relembrar. Primeiro, vamos dizer quem foi o vencedor ou a vencedora, não é? Então, queremos parabenizar mais uma vez o nosso amigo Ivan Derlan, né? Ivan Derlan por sempre estar participando e também pela agilidade que ele tem e todos os outros também que participaram, né? Então a gente parabeniza Ivan Derlan por ter respondido certo e ter sido a primeira pessoa nesse último desafio, mas parabeniza todos os que participaram e incentiva mais pessoas a participarem desse próximo desafio que a gente vai lançar no final dessa videoaula, tá bom? Então vamos acompanhar cada momento aí direitinho. Mas antes disso, vamos relembrar qual tinha sido esse desafio que foi lançado na semana passada, tá bom? O desafio era esse, pessoal. A sequência de palavras abaixo segue uma determinada regra. As palavras são camiseta, acetona, macaco, abacaxi e mágico. Qual é a próxima palavra da sequência? Nós temos as alternativas aí e a gente, como é uma regra, é uma sequência, um padrão que tem entre uma palavra e outra, a gente fica imagina várias coisas, né? Será que é a quantidade de letras? Será que é a quantidade de sílaba? Alguma coisa assim. E vai analisando, mas é uma coisa bem mais simples, né?
E a gente já vai direto para dizer qual é o padrão e já dizer qual seria a resposta certa. Todas essas palavras aí têm a letra C na sua formação, mas também tem outras letras, né? Mas o padrão mesmo é o padrão da letra C, onde de uma palavra para a próxima palavra avança uma posição a mais. Ou seja, camiseta, a letra C está sendo a primeira letra, né? Acetona já passa o C para a segunda letra e assim vai. Macaco, o C é a terceira letra, abacaxi, o C é a quarta letra e macho, o C é a quinta letra. Então, a cada palavra que vai avançando, a letra C vai avançando também uma posição a mais em relação à anterior, tá bom? Então, pela lógica, a gente vai ter que procurar uma palavra dentre as alternativas, onde a letra C seja a sexta, esteja na sexta colocação da palavra, tá bom? Então, aqui, cavalo tem um C, mas está na primeira. Aqui não tem C, aqui não. Então, só sobra publicação mesmo, né? Só conferindo. Publicação, a letra C aparece na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Confere, tá bom? Essa é a sequência e a resposta certa é a letra E, publicação, de acordo com o padrão que a gente detectou, que é a presença da letra C, avançando uma posição a cada palavra que vai passando, tá bom? Vamos lá. Antes, pessoal, da correção, a gente tem aquele momento, né? Que é o momento que a gente escuta alguma coisa para se sentir mais motivado, né? Se inspira, motivar para que a gente acompanhe melhor, entenda melhor, se sinta mais com autoestima mais elevada, né? Muitas vezes tem palavras que trazem, né? Essa reflexão interior e faz com que a gente se sinta mais capaz de realizar os objetivos, tá bom? Vamos escutar qual é a mensagem que temos para hoje, antecedendo a nossa correção. Vamos lá. Quando eu falo de sonho, Fátima, eu lembro de resistir, porque sonho também é resistência. Tem um poema que eu fiz aqui há algum tempo, que um trechinho dele diz: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R, que você tem resistir. Uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Aí eu disse: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá, todo lá é a direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quases, que é o quase acreditei. Acredite. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor.
tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre inquieto e, vez por outra, paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo, a vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. Pois bem, pessoal, fica essa mensagem, né, pra gente, para que, de forma especial nesse momento que estamos vivendo, um momento de angústia, de tensão, de medo, receio, incertezas, mas que a gente possa, acima de qualquer coisa, agradecer, né, as bênçãos que temos, que muitas vezes a gente acha que é coisa simples, mas que é tão significativo para cada um de nós, né? Tudo isso que foi citado, que possamos segurar e saber que somos importantes uns para os outros e que ao mesmo tempo possamos em nossas orações, independentemente de qual religião professemos, cada um de nós, mas que possamos sempre agradecer, né? Muitas vezes a gente reclama muito e agradece pouco, para que possamos agradecer tantas dádivas que a gente recebe a cada dia, né? Pois bem, que a mensagem fique em nossa mente e vá até o nosso coração, nos inspirando a acompanhar essa correção de atividade e elevar o nosso aprendizado, tá bom? Pois bem, pessoal, como a gente está aqui fazendo esse fechamentozinho da parte de análise combinatória e vimos, como eu falei agora há pouco, individualmente cada coisa, né? Permutação, depois vimos arranjo e por último vimos combinação. Agora a gente vai fazer uma atividade dando uma misturada em tudo para ver como é que a gente detecta quando é uma coisa e quando é outra, porque é muito parecido, né? Os problemas são muito semelhantes e nem sempre vai dizer assim, encontre a permutação, faça os arranjos, né? Descubra a combinação. Nem sempre a palavra está explícita no enunciado da questão. Então é para a gente interpretar e ver quais são as orientações que tem para poder não se atrapalhar. O videozinho que eu coloquei para vocês, bem curtinho, mas ele era muito objetivo, um resumo muito interessante. Então antes da correção, para a gente fazer a correção das questões, eu estou trazendo para cá praticamente aquilo que vocês viram no vídeo, né? Que é um resumo e algumas orientações sobre essa parte aí de detectar quando é que é permutação, quando é que é arranjo e quando é combinação, tá bom? Então vamos lá. Tudo parte de organizar os elementos que são diferentes. Então quando você vai organizar os elementos que são diferentes, tem duas coisas que você vai ver na questão. Você vai organizar todos os elementos ou apenas uma parte deles. Se você for organizar todos os elementos, então automaticamente vai ser uma permutação. Se você dispõe de uma quantidade de elementos e você vai utilizar todos eles dentro do critério, então você automaticamente está fazendo uma permutação. Se a permutação é simples, não tem termos repetidos, quando fala muitas vezes como aquela questão do anagrama, né? Que aquele anagrama só tem letras diferentes, então é uma permutação simples, que a fórmula é só o n fatorial. Você vai pegar aquele valor e vai fazer o fatorial dele completo. Mas essa permutação também pode ter repetição, como eu falei para vocês, no caso, por exemplo, de uma palavra que tenha letras repetidas, né? Aí você vai fazer os anagramas de uma palavra que tenha letras repetidas. Por exemplo, matemática, que tem M repetido, que tem A repetido, que tem T repetido, né? Então aí seria com repetição. Simples seria outra palavra que não tem repetição, né? No caso, a palavra, por exemplo, revisão. Revisão não tem repetição de letra, seria uma permutação simples, se a gente fosse descobrir os anagramas, ok? Então, se eu estou usando todos os elementos, vai ser uma permutação. Se não tiver repetição, no caso de anagrama, vai ser simples, de elementos. Se tiver repetição de elementos, vai ser permutação com repetição, que é a mesma coisa. A gente coloca o fatorial do valor completo e embaixo a gente coloca o fatorial
das repetições que existirem, tá bom? Se tiver repetição, lógico. Pois bem, se a gente não for, quando for organizar, não for utilizar todos os elementos, então vai ser uma parte deles, né? Se for todos, permutação, com ou sem repetição. Se for uma parte deles, automaticamente vai ser arranjo ou combinação, né? Se eu tenho um conjunto de elementos e eu não vou utilizar todos eles no critério, então eu vou ou fazer um arranjo ou uma combinação. E está aí o ponto-chave para que a gente não se confunda. Quando é que é arranjo e quando é que é combinação? Vai ser arranjo quando estiver estabelecido uma certa ordem, né, do problema, ou seja, quando tiver uma ordem, quando eu mudar a posição daqueles elementos e gerar um novo conjunto que é considerado na questão, então eu digo que tem ordem. Ou seja, a mudança de posição dos elementos vai gerar uma nova ordem diferente, um novo conjunto diferente. Agora, se eu mexer na posição dos elementos e não gerar uma nova ordem, continuar sendo o mesmo conjunto, mesmo que a posição dos elementos esteja diferente, então vai ser uma combinação, tá bom? Então nós temos esse quadro resumo, muito bom, viu? Que é muito parecido com aquele que vocês viram no vídeo, que acompanhou a atividade. Agora esse quadro resumo aqui é muito bom e importante para que a gente não confunda. Tem as fórmulas aí de lado também, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, na correção de cada questão, a gente vai detectar o que é. Se é permutação, se é arranjo ou se é combinação. Após detectar, não tem segredo, é jogar na fórmula, tá bom? Então a gente vai, o tempo que a gente for demorar vai ser para detectar o tipo. Depois de detectar, jogou na fórmula e é tudo normal, tá certo? Vamos lá então? As primeiras questões. Nós temos aqui as duas primeiras questões. Vamos aqui, já está resolvido, né, desenvolvido, mas vamos debater aquilo que eu falei primeiro. Vamos lá, pessoal. Não vamos olhar para a resolução, só quando a gente tiver debatido. Diz assim, ó, primeira questão. Com 12 bolas de cores distintas, posso separá-las de quantos modos diferentes em saquinhos, se eu fizer colocando 4 bolas em cada saco. Então você tem 12 bolas, cada uma de uma cor diferente. Aí vamos dizer aqui dentro de 4, né? Aí vamos dizer que dentro dessas 12 eu quero separar branca, preta, vermelha e azul. Então eu vou colocar assim, ó, num saquinho lá, eu vou colocar branca, preta, vermelha e azul. Aquilo ali é um tipo de conjunto. Se em outro eu coloco branca, preta, aí eu vou trocar a posição da vermelha e da azul. Agora eu vou botar azul primeiro. Branca, preta, azul e vermelho. Mudei a posição dos elementos. Coloquei dentro do saquinho. Aí eu pergunto, aquele primeiro conjunto, onde a vermelha foi colocada antes da azul, e aquele segundo conjunto, onde a azul foi colocada antes da vermelha, o conjunto, os tipos de bolinhas que tem dentro de cada saco é diferente? É um conjunto diferente ou é o mesmo conjunto? É o mesmo conjunto, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Então eu estou colocando um C aqui para dizer que é combinação, para vocês lembrarem. A ordem não importa, viu? No caso aí, uma mudança de posição na sequência da escolha não gera um novo conjunto diferente. O conjunto continua sendo o mesmo, tá bom? Por isso que diz que a ordem não importa, certo? Não importa como é que a sequência que eu escolhi. Se eu escolher as 4 cores, independente de qualquer sequência, o conjunto é o mesmo. Então a ordem não importa, é combinação por conta disso. Aí a regra da combinação a gente sabe, né? É n fatorial sobre p fatorial, aí entre parênteses, n menos p fatorial, certo? Quem é n? A quantidade de bolas, 12. Quem é p? O critério estabelecido, quantas bolas vai ter em cada saco, em cada conjunto, 4. Então o n é 12, o p é 4. Vamos substituir aqui, né? 12 fatorial, embaixo 4 fatorial, entre parênteses 12 menos 4 fatorial. 12 fatorial repete em cima, 4 fatorial repete embaixo, e 12 menos 4 dá 8 fatorial. Tudo bem? Normal agora. Daqui para frente é tranquilo. A questão toda é entender como se detecta qual é o tipo. Se é permutação, arranjo ou combinação, certo? E aqui segue normal. Eu vou baixar o 12 até o 8 para ficar menor. Então, 12, 11, 10, 9 e 8. Embaixo 4 e 8, né? Cortou 8 e 8, desapareceu. Multipliquei 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. O resultado dessa multiplicação aqui vai dar 11.880.
E o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24, certo? Então vai ficar 11.880 dividido por 24. Quando divide, dá 495, ok? Então 495 combinações, letra C, certo? Ó, 495, letra C, ok? Bora lá. 2. Quantos anagramas podemos obter a partir das letras da palavra parar? Pessoal, quando fala em anagrama, é permutação, certo? Quando fala em anagrama é permutação. Se é permutação, a gente vai usar todos os elementos, né? Usando todos os elementos, permutação, próximo passo. Com ou sem repetição de elementos. Como aqui é anagrama, a gente vai ver, olhar se tem letra repetida ou não, certo? P de permutação. Então, como é que a gente faz? São o universo. Quantos elementos tem ao todo? A quantidade de letras, né? São 5 letras. Então, o N é 5. E embaixo, como tem repetição, eu vou colocar, cada letra que você repetir, eu vou colocar acompanhada de o número acompanhado de um fatorial na parte de baixo, certo? Se repete a letra A 2 vezes, então 2 fatorial. Se repete a letra R 2 vezes, 2 fatorial. Certo? Se tivesse outra letra repetindo mais 2 vezes, eu botava outro 2 fatorial aqui. Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o A se repetindo 2 vezes, 2 fatorial, e o S se repetindo 2 vezes, 2 fatorial também. Então ficou 2 e 2 embaixo, né? Eu vou baixar o 5 até chegar no 2. 5, 4, 3, 2, e embaixo 2 e 2. Cortei um 2 de cima com 2 de baixo. E embaixo ficou 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. E o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? 60 dividido por 2, 30. Ok? Permutação com repetição. Então, 30, letra B. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Pronto. Terceira e quarta questões. Vamos aqui para a terceira, ó. Um fabricante de sorvetes possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las 2 a 2 na fabricação de sorvetes. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? Mesma coisa, mesma interpretação que a gente fez na primeira questão, né? Se ele tem 7 elementos e vai misturar de 2 em 2, não está usando tudo. Então a gente já descarta permutação. Vai ser ou arranjo ou combinação. Como é que a gente sabe qual dos dois vai ser? Se eu mexer na ordem e gerar um novo conjunto, onde a ordem importar vai ser arranjo. Se eu mexer no conjunto com os elementos, a posição dos elementos, e não gerar um novo conjunto, ou seja, a ordem não importar, vai ser combinação. Então está dizendo aqui que pega de 2 em 2 frutas, né? Então se ele pega, por exemplo, mamão e laranja, aí na outra ele pega laranja e mamão. É um outro conjunto diferente, só porque mudou a posição? Não é. É o mesmo conjunto. Então a ordem não importa. A posição do elemento não importa, né? Nesse caso vai ser combinação de novo. Então vai ser combinação de 7 por 2, porque o total é 7 que ele tem à disposição, só que ele vai fazer cada conjuntozinho de 2 em 2. Então o N é 7 e o P é 2, certo? Substituindo na fórmula de combinação, nós temos 7 fatorial sobre 2 fatorial, entre parênteses 7 menos 2 fatorial, né? Que é N, P e N menos P, certo? Repete o 7 fatorial aqui, baixa o 2 aqui fatorial, repete também, e 7 menos 2 dá 5 fatorial. Eu vou baixar o 7 até o 5, para a conta ficar menor, né? Então 7 vezes 6 vezes 5, e repete aqui 2 fatorial, 5 fatorial. Cortei o 5 fatorial, em cima e embaixo, fiquei aqui com 7 vezes 6, que dá 42, e 2 fatorial é 2 mesmo, né? Por fim, 42 dividido por 2, 21. Então 21, letra D, tá bom? 21, letra D, ok? Vamos ler de novo. Quarta questão. As 14 crianças de uma família serão separadas em grupos de 5, para que elas arrecadem prendas para a quermesse da fazenda onde vivem. De quantas maneiras as crianças poderão ser agrupadas? Quando fala em grupos, em comissão, nessas coisas assim, entendeu? Geralmente a tendência é que seja combinação, mas vamos interpretar ainda melhor, né? Como são 14 crianças e vão ser grupo de 5, vai usar apenas uma parte do total de elementos, então descarta a permutação.
Mais uma vez, vamos bater naquela tecla. Combinação ou arranjo. Se eu tenho 5 pessoas, né, eu vou colocar A, B, C, D e E. Aí, organizei desse jeito, né? Aí eu vou fazer A, B, D, E e C. Mudei a posição de alguns elementos, ou de todos. Quando eu juntar tudo, esse grupo vai ser diferente do outro? Não. As pessoas estão em posições diferentes, mas quando juntar o grupo, é o mesmo grupo. Ou seja, a ordem novamente não importa. É combinação de novo, certo? Como é combinação de novo, total de elementos 14, N, e o critério pedido para cada grupo é de 5. 5 vai ser o P. Então vai ficar em cima 14 fatorial, e embaixo 5 fatorial, entre parênteses 14 menos 5 fatorial, certo? Então 14 menos 5 dá 9, né? Então eu tenho 5 fatorial e 9 fatorial. Eu vou baixar o 14 até chegar no 9. 14 vezes 3 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Embaixo 5 fatorial e 9 fatorial. Cortei o 9 fatorial de cima com o de baixo. Quando eu multipliquei isso aqui que sobrou, ó, 14, 13, 12, 11, 10, multipliquei tudo, dá 240.240, tá bom? 240.240. E o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando tudo dá 120. Então ficou 240.240 dividido por 120. Quando eu divido, dá 2.002. 2.002 combinações diferentes, né? Letra B, tá bom? Quarta questão, letra B, 2.002 combinações, certo? Vamos seguir. Próximas duas questões, pessoal. Questões 5 e 6. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Interessante. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Primeira coisa. Quantas pessoas tem? 3, 6, 7. E o critério é 3. Então, não estou usando todos os elementos, né? Não é permutação. Aí vamos bater na velha tecla. Será que vai ser arranjo ou combinação? Vamos lá. Os 3 primeiros colocados. Vamos dizer que ficou Otávio em primeiro, João em segundo e Mário em terceiro. Aí se eu digo, ficou Otávio em primeiro, Mário em segundo e João em terceiro. Mudei a posição de João e de Mário. Quando eu mudar a posição dos elementos, vai gerar um agrupamento para os 3 primeiros lugares diferente? Sim ou não? Sim. Né? Porque se for uma premiação, por exemplo, Otávio ficou em primeiro lugar, João ficou em segundo e Mário ficou em terceiro. Mas se Otávio ficou em primeiro, Mário em segundo e João em terceiro, já é outro pódio diferente. Né? Já é outra classificação diferente. Certo? Então, quando eu mudo a posição do elemento que gera um novo conjunto, então eu digo que a ordem importa. E se a ordem importa, vai ser arranjo. Entendeu, pessoal? Cuidado nessa parte aí, viu? Se eu mexo na posição dos elementos e eu gero um novo conjunto diferente, ou seja, que a ordem vai importar, é arranjo. Mas se eu mexo na posição dos elementos e o conjunto continuará o mesmo, então a ordem não importa, vai ser combinação. No caso aqui a ordem importa, porque se eu mudar a posição aí, quem ficar em primeiro, segundo e terceiro vai gerar uma classificação diferente, tá bom? Então aqui vai ser arranjo, não combinação, arranjo. Então ao todo o N vai ser 7 e o P vai ser 3. Lembrando que a fórmula do arranjo é N em cima sobre N menos P fatorial. É N fatorial sobre N menos P fatorial, certo? Então vai ficar 7 e embaixo 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4, né? Então 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu vou baixar o 7 até chegar ao 4. Então 7, 6, 5, 4. 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo. Corto, desaparece. É só multiplicar o que restou. 7 vezes 6 vezes 5. Quando eu multiplico 7 vezes 6 vezes 5, dá 210. Tá bom? 210. Eu tenho 210 possibilidades de agrupar esses 3 primeiros colocados. Letra C, quinta questão, certo? Sexta. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes
podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3 até o 9, né? Eu tenho 9 algarismos disponíveis e quantas senhas eu posso criar usando 4 algarismos. Vamos dizer que eu fiz uma senha assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou fazer outra senha. 1, 3, 4 e 2. É a mesma senha ou é outra senha? Certo? Eu tenho 9 elementos, vou usar só 4. Então, como é diferente, não é permutação. Vai bater naquela dúvida, né? Será que é combinação ou é arranjo? Vamos ver? Voltando. Eu tenho uma senha, 1, 2, 3 e 4. Aí eu digo, vou fazer outra senha, 1, 3, 4 e 2. São os mesmos elementos em ordem diferente. Eu gerei uma nova senha ou é a mesma senha? Quando eu mudar a posição de alguns valores aí, ou de todos, eu tenho a mesma senha ou tenho uma senha diferente? Eu tenho uma nova senha, né? Aliás, eu tenho a mesma senha ou eu gero uma senha diferente? Eu gero uma senha diferente. Como eu mudei a posição dos elementos e gerei um novo conjunto, então é arranjo, porque a ordem importa, tá bom? Quer dizer, mudei a ordem, criou um novo conjunto. Se eu mudei a ordem e não criar novo conjunto, então é combinação. Como aqui mudando a ordem cria-se um novo conjunto, vai ser arranjo. Então, total de elementos, 9, vai ser o N, e é o critério estabelecido, 4, né? Cada conjunto vai ter 4 elementos, eu vou ter o P. Aí vai ficar 9 sobre 9 menos 4. 9 menos 4 dá 5. Então eu fico 9 fatorial sobre 5 fatorial. Eu vou baixar o 9 até chegar ao 5. Então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Cortei o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. O que sobrou eu multiplico, né? Então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, multiplicando tudo, pessoal, dá 3024, tá bom? 3024, letra C. 3024 senhas, sexta questão, letra C, ok? Vamos seguir. Pois bem, temos uma questão aqui, sétima questão. Um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele poderá escalar o seu time? Pronto. Quando a gente lê assim, a gente diz, gente, está faltando informação, porque ele tem que ter 2 números, né? Cadê o outro número aqui? Só que o outro número está embutido. E aí também não é obrigado todo mundo a entender de esportes. Mas, como é um esporte bastante conhecido, acredito que todos sabem. Um time de vôlei, de forma titular, né? Por jogo, jogam 6 atletas. Então, eu vou pegar 15 e desses 15 eu vou ter que organizar um time de vôlei. 6 pessoas, um grupo com 6 pessoas. Então, são valores diferentes, não é permutação, vai ser combinação ou arranjo. Vamos olhar qual dos dois vai ser. Quando diz que os jogadores podem jogar em qualquer posição, então eu vou só escolher os jogadores. Aí eu escolhi A, B, C, D, E e F. Aí eu disse, não, eu quero escolher assim, eu quero escolher A, B, C, F, E e D. Mudei a posição dos elementos. Isso é um outro time ou é o mesmo time? É o mesmo time, né? Mexi na posição, né? na sequência dos jogadores, mas o time é o mesmo, né? Só mexi na posição de alguns jogadores ou de todos, mas o time continua sendo o mesmo time. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, combinação. Ok? Bora lá. Então o N é o total, que é 15, né? E 6 é o critério. O time de vôlei é formado por 6 pessoas. Então nós temos o P6. Aí vai ficar, como é uma combinação, vai ficar 15 fatorial em cima, embaixo 6 fatorial, entre parênteses 15 menos 6 fatorial, certo? Então, 15 fatorial em cima, repete o 6 fatorial, e 15 menos 6 dá 9, 9 fatorial. Eu vou baixar esse 15 até o 9, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. E embaixo vou repetir, 6 fatorial, 9 fatorial, né? Corto o 9 fatorial de cima com o 9 fatorial de baixo. Vou multiplicar tudo isso aqui que sobrou, 15, 14, 13, 12, 11 e 10, multiplicando tudo, dá 3.603.600, tá bom? 3.603.600. E o fatorial de 6, pessoal, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu multiplico tudo isso, dá 720, tá bom? Então, dividindo esse número de cima por esse de baixo, dá 5.005. Então, 5.005 maneiras
para escalar esse time de vôlei. 5.005, letra D. 5.005 maneiras, certo? Então, sétima questão, letra D. Vamos agora para a oitava. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto? Vamos ver aqui, pessoal. Tem 6 amigos, eles podem se sentar para tirar uma foto. Ele não diz um critério. A foto tem que ser de 2 em 2 pessoas, 3 em 3. É os 6 amigos para tirar a foto. Então, eu vou contar com todo mundo para tirar a foto? Vou. Não é todo mundo vai tirar a foto, né? Não está dando critério, se é de 2 ou 3 pessoas, é todo mundo vai tirar a foto. Para tirar uma foto aí, né? Então, eu estou usando todos os elementos, então é permutação. Será que é com repetição ou sem? Não há pessoas repetidas, cada pessoa é única, né? Cada pessoa é diferente uma da outra, então eu vou usar uma permutação simples, que é n fatorial. N é com 6, então eu vou fazer só o fatorial do 6 mesmo, tá bom? 6, 5, 4, 3, a gente tem até isso aqui, ó, fatorial do 6, 720, tá bom? 720, letra C, é só fazer a permutação simples com todos os elementos, no caso são 6. Letra C, 720, oitava questão, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Agora, vamos para a nona e décima questões. Nona questão. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Pessoal, toda vez, vamos logo detectar, né? 8 jogadores e é para 3 posições, 1, 2, 3. Então, como é diferente os valores, eu não vou usar todos os elementos do conjunto, apenas uma parte, vai ser arranjo ou combinação. Quando ele falar em classificação, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, quando ele falar nisso aqui, organização, de pódio, classificação, vai ser arranjo. Por quê? Porque a ordem importa, né? Se é A, B e C, e depois eu faço outra de B, C e A, eu mudei a posição dos elementos e gerou um novo conjunto. É um novo conjunto, não é o mesmo conjunto, é um novo conjunto. Então, a ordem importa. Nesse caso, é arranjo, certo? Como é arranjo, o N vai ser o total de jogadores, 8, né? E o P vai ser quantos eu quero? Eu quero 3, que é os 3 primeiros lugares, primeiro, segundo e terceiro. Então, o P vai ser 3. Como é arranjo, 8 fatorial em cima, sobre N menos P, que no caso é 8 menos 3 fatorial embaixo, que vai dar 5. Né? Então, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Eu vou baixar esse 8 até o 5. 8, 7, 6 e 5. Vou repetir o 5 fatorial embaixo. Corto. Quando eu cortar, vou multiplicar o que sobrou. 8, 7 e 6. Multiplicando tudo, 336. Certo? 336 formas diferentes de organizar esse pódio aí com os 3 primeiros lugares. 336, letra A. Na questão, letra A, 336. Tá bom? Décima questão. Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Então, 20, total de elementos do conjunto, né? Total de elementos no geral, e cada conjunto tem que ter 4. Então, não estou usando tudo, descarta a permutação, a gente vai analisar se é combinação ou arranjo. Comissão, né? Equipe, tudo isso que falar no coletivo, sem determinar posições, vai ser combinação, tá bom? Então, como é combinação, eu mexo nos elementos, mas a comissão continua a mesma. Comissão, mesmo grupo, independente da posição. Então, isso caracteriza combinação, onde a ordem não importa. Então, vamos lá. O total geral é 20 e o critério pedido em cada conjunto é de 4 elementos. Então, eu vou ter 20 sobre 4 e entre parênteses 20 menos 4, né? Fica 20 fatorial, embaixo 4 fatorial e 20 menos 4 dá 16. Então eu vou baixar o 20 até o 16. 20, 19, 18, 17, 16. Embaixo 4 fatorial, 16 fatorial. Cortei o 16 fatorial, ó, cima e embaixo, sobrou em cima 20, 19, 18, 17. Multiplicando todos eles, eu consigo 116.280, tá bom? 116.280. E fazendo o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Quando eu divido esse número de cima por 24,
vai dar 4.845. 4.845 comissões diferentes, né? Então, vou ter 4.845 comissões, letra A. 10ª questão, letra A. Tá bom? Vamos agora para as nossas duas últimas questões. Mas, como a 11ª questão é aberta, né? E tem três perguntas na mesma questão, vamos aqui explicar detalhadamente. Veja só, determina o número de anagrama. Falou em anagrama, pessoal, permutação. Tá bom? Permutação. Bora lá. Letra A. Quantos anagramas tem a palavra função? Só quer saber isso, né? Primeiro, eu vou ter que olhar se as letras são todas diferentes ou se tem letra repetida. Como as letras são todas diferentes, permutação simples, ou seja, não tem repetição, é só fazer o n fatorial. O n é a quantidade de letras, né? Eu tenho 6 letras, eu faço 6 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicou tudo, 720. Até aí acredito que está tudo tranquilo. Na letra B, é uma permutação, só que ele vai pedir um critério. Eu não vou poder mexer em todas as letras. Quer ver? Ó? Qual o número de anagramas que eu tenho na palavra função que inicia com F e termina com O? Ou seja, nessas duas letras eu não posso mexer na posição delas. A primeira letra tem que ser F e a última letra tem que ser O. Eu mexo na posição das outras, que ficam pelo meio, entendeu? Mas a F tem que ficar no começo e a O no final ficam fixos. Né? Não pode mexer. Tem que ser dessa forma aí. Então, se eu tenho o F e o O fixo, que eu não posso mexer, sobram quantas letras? Sobram 4 letras aqui no meio. São 6 ao todo, né? Tem 2 fixas. Essas 4 letras do meio eu posso mexer do jeito que eu quiser? Posso. Então, eu posso permutar essas 4 letras. Então, como não tem repetição, eu vou fazer uma permutação de 4 elementos. Então, vai ficar 4 fatorial, que são esses do meio, né? Porque a primeira e a última não pode mexer, mas as do meio pode. Então, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24, tá bom? Resposta da letra B dá 11, 24. Essa letra C aqui é mais complicada um pouco, tá bom? Ela diz assim, ó, quantos anagramas eu consigo encontrar, formar, na palavra função, desde que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem. Não. Pessoal, A e O apareçam juntas nessa ordem, porque podia ser AO ou podia ser OA, mas ele está dizendo nessa ordem, quer dizer, o A primeiro e o O depois. Eu não posso trocar a posição, botar o O primeiro e o A depois, não, certo? Nessa ordem quer dizer, o A vem primeiro e o O vem depois, certo? Aí a gente fica pensando aqui, veja, o A e o O. Então, o A e o O podem vir nas duas primeiras posições. Fica quantas letras aqui? Fica 4 letras. Essas 4 que sobram aqui podem ser permutadas? Pode. Aí eu avanço mais uma posição do A e do O. O A e o O. Ficou a primeira vaga e as outras 3. Não vai ficar 4 vagas ainda. Permutando vai ser a mesma coisa? Vai. Quer dizer que toda vez eu vou ter, para toda posição que eu colocar o A e o O nessa sequência aqui de o A primeiro e o O depois, que ela só quer essa, né? Então o que é que acontece? Sobram 4 vagas e eu posso fazer a permutação dessas 4. Então, 4 permutações, vai ficar aqui um 4 fatorial. Só que esse A e O pode ficar em 5 posições diferentes, tá vendo? Pode ficar na primeira e na segunda, pode ficar na segunda e na terceira e na quarta e na quinta e na sexta. Nessa posição, porque se eu pudesse trocar O e A, ia dar dobrado o resultado, né? Mas tem que ser, aparece nessa ordem, A e O. Então eu tenho 5 colocações diferentes para o A e o O, aqui, formando esse parzinho aqui de letras, né? Então eu tenho 5 posições diferentes, ficou 5, multiplicado por 4 fatorial. Por quê? Porque cada posição sobram 4 letras que podem ser organizadas de qualquer forma que eu quiser. Ou seja, elas podem ser permutadas do jeito que eu quiser. Então vai ficar 5, que são as 5 maneiras que o A e o O podem estar juntos nessa ordem. E 4 fatorial, que sempre sobram 4 espaços vazios que podem ser permutados. Então eu tenho 5 que multiplica 4 fatorial. É um 5 normal, viu? Que são 5 posições. E o 4 é fatorial porque eu posso organizar das formas que eu quiser aqui. Tá bom? Então 4 fatorial eu já tinha aqui, ó, que é 24, né? Então 4 fatorial fica 5 vezes 24, porque o 4 fatorial dá 24. 5 vezes 4, 5 vezes 24 dá 120. Tá bom? Então, observem aí direitinho a explicação dessa 11ª questão.
E agora a gente vai para a última, né? A nossa última questão. Pronto. Nossa última questão aqui é um pouquinho maior também, mas é o mesmo sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. 12. Uma equipe de trabalho é formada por 6 mulheres e 5 homens. Eles pretendem se organizar em grupo de 6 pessoas, com 4 mulheres e 2 homens, para compor uma comissão. Quantas comissões podem ser formadas? Olha só, falar em grupo, falar em comissão, nessas coisas, vai levar para combinação. Primeiro, tem 11 pessoas. Ele vai formar os grupos, mas não é com todo mundo. Então fica fora a permutação. Arranje combinação. O grupo de 2 homens, né? Francisco e João. Aí eu digo, não, João e Francisco é um grupo diferente ou é o mesmo grupo? É o mesmo grupo. Então a ordem não importa. Se a ordem não importa, combinação. Só que ele estabelece um critério aqui, ó. Ele quer que esse grupo, que precisa de 6 pessoas, tenha 4 mulheres e 2 homens. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa. Só que eu vou fazer uma combinação para mulher, uma combinação para homem e depois vou multiplicar os dois resultados. Tá certo? Bora lá. Na parte que ele diz aqui, ó, é 6 mulheres e 5 homens, né? Então vamos fazer aqui as combinações das mulheres. Total para mulheres 6. E tem que ficar quantas mulheres na comissão? 4. Então eu tenho o N6 e o P4. Vai ficar 6 fatorial e o homem. Vamos olhar como ficam montados os homens também. Quantos homens ao todo? 5. E tem que ficar quantos na comissão? 2. Então vai ficar N5 e P2. Agora é só fazer o cálculo normal, tá bom, pessoal? Voltando aqui para o cálculo das mulheres. 6 fatorial sobre 4 fatorial, entre parênteses 6 menos 4 fatorial. 6 fatorial, embaixo 4 fatorial repete, 6 menos 4 dá 2 fatorial. Eu vou baixar esse 6 até chegar no 4, né? 6 vezes 5 vezes 4. E embaixo 4 fatorial, 2 fatorial. Cortei aqui, 4 fatorial de cima, 4 fatorial de baixo. Ficou em cima 6 vezes 5 dá 30, e o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Então 30 dividido por 2, 15. Então aqui o cálculo das comissões com esse critério estabelecido para as mulheres dá 15. Agora vamos ver para os homens. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Em cima fica 5 fatorial, repete aqui embaixo 2 fatorial, e subtraindo 5 menos 2 dá 3 fatorial, né? Vou baixar esse 5 até chegar ao 3. 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo vou repetir 2 fatorial, 3 fatorial. Cortei o 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. Em cima ficou 5 vezes 4, 20. E o fatorial de 2 é 2 mesmo. Então eu tenho 20 dividido por 2, 10. A parte das mulheres eu consigo 15 maneiras diferentes. A parte dos homens, 10 maneiras diferentes. Mas como é para formar usando as comissões aqui de homens e mulheres, a gente só vai multiplicar os dois resultados, né? Então eu tenho 15 das mulheres multiplicado por 10 dos homens, 15 vezes 10, 150, tá bom? Então 150 comissões, 12ª questão, que é a última questão nossa, letra D, 150 comissões, ok? Vamos lá. Mas antes de encerrar, nós temos o desafio da semana, né? O desafio da semana é o seguinte, pessoal, olha. A colocação dos números nos espaços abaixo observa determinada lógica. Aí eu tenho aqui, ó, cada grupinho é formado por 2 retângulos menores e embaixo um retângulo maior. Aqui, ó, 2 retângulos menores, um retângulo maior. Aqui 2 maiores, todos eles, né? Os quatro conjuntos. Aí ele diz assim, o número que substitui corretamente essa interrogação é... Aí tem as alternativas, viu, pessoal? 64i, 48j, 42l, 15x ou 90r. O que é que vai ficar aqui? Eu sei que vai ficar número e letra, né? Então vocês têm que descobrir o padrão para descobrir o que é que vai ficar no lugar dessa interrogação. Deu para entender aí? Pronto, tem muito segredo não, né? Observe em cada conjuntozinho um padrãozinho que acontece com os números e com as letras. E esse mesmo padrão que acontece no conjunto acontece em todos os 4. Só que esse último conjunto vai seguir o mesmo padrão dos outros anteriores. E através dessa observação, vocês vão descobrir o que é que vai ficar aqui, tá bom? Aí tem que dizer o número e a letra,
Vocês vão ter que dizer qual é a letra certa, na opinião de vocês. Letra A, B, C, D ou E, e dizer por quê. Ou seja, dizer qual foi o padrão que vocês descobriram para poder chegar nessa resposta. Tá bom? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, assistam o vídeo aí mais de uma vez, se for o caso. Se dúvida persistir, entre em contato que a gente procura orientar da melhor forma possível. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. A gente vai se comunicando. E antes da próxima videoaula, na próxima semana, quando a gente faz as correções das atividades, reforço o convite para o nosso curso da segunda-feira. Na próxima segunda a gente vai para o penúltimo encontro do curso, tá bom? Nono encontro. Quem está participando, agradeço. Espero novamente participação na próxima segunda. Quem participou algumas vezes e está meio afastado, se der para participar a gente agradece, né? O encontro não é obrigatório, é para quem quiser, é voluntário. E para quem não participou nenhum, venha participar conosco. E mesmo que você participe de poucos encontros, tem direito também ao certificado, tá bom? Então, a gente vai se comunicando para fazer os repasses necessários. E mais uma vez, digo a vocês, qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu estou à disposição para auxiliar no que for preciso, tá bom? Valeu, um abração, até a próxima.